Vocês, meu nome é Beatriz Salazar, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, o tema que eu vou falar hoje aqui é um tema muito pessoal, mas eu decidi abordar isso porque eu sei que é uma coisa que todo mundo tá passando. Então, eu tô aqui pra dizer que sim, eu sou mais uma dessas e que você não tá sozinha e que você não é o único que tá passando por isso. Como vocês viram no tema, tem algo relacionado sim à depressão, a crise de pânico, ansiedade, é tudo. E a pessoa é premiada, ela está tendo tudo ao mesmo tempo, valeu. E, gente, eu vou falar desse jeito. Não vou falar sério, né? Eu vou chorar aqui porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu tô passando. Sobre tudo, gente. Um pouquinho de cada coisa pro vídeo não ficar muito extenso. Vai acabar ficando longo? Vai acabar ficando longo. Mas eu espero muito que vocês gostem. Não esqueça de darem o seu like e se inscreverem no canal, tá bom? Mas, vamos lá. Problemas há muitos anos com ansiedade, fazem o quê? Uns 6 anos. Mas era uma ansiedade bem moderada. Era ruim, era péssima na verdade, mas era algo que eu tinha que conviver. Eu tenho que conviver com essa ansiedade que tá 1000 vezes pior. Eu tenho que conseguir conviver com essa ansiedade que tá 1000 vezes pior. Mas ela é um pouco mais agoniante, eu posso dizer isso. Minha gata. Vou contar um pouquinho da minha história, bem resumidamente, tá bom? Eu tinha uma ansiedade, os sintomas eram aquela dor de barriga, sabe? Vontade de vomitar, era enjoo, e era algo que quando eu chegava em casa, passava, eu me sentia confortável na minha casa. E conforme os anos foram passando, eu já não conseguia sair da minha casa. Era algo que me prendia realmente. Se você não cuidar dessa ansiedade, ela vai aumentando, aumentando até chegar no meu estágio, que eu vou contar pra vocês, conforme a minha história for andando. Quando eu me mudei pra Brasília, eu fiquei 1 ano lá. E esse ano foi o pior ano da minha vida, porque eu fiquei com depressão. É claro que é algo que não foi diagnosticado por um médico, ok, por um especialista, né, por um psicólogo, psiquiatra, mas eu venho contando todos os meus sintomas e batem muito, muito com as coisas, né, com a depressão. Eu sou uma pessoa cristã, eu sou evangélica. Antes de tudo, eu venho falar pra você que não, depressão não é falta de Deus, ansiedade não é falta de Deus, crise de pânico não é falta de Deus, ok? Então, se você não passou por isso, se você não passa por isso, você não pode criticar seu amiguinho do lado. Ok, eu já vou deixando isso porque é tanta gente que bota piadinha, ou eu vejo tanto comentário idiota, sabe? Tipo, nunca sobre mim, porque ninguém sabe que eu tenho isso, tipo, a não ser minha família. É tão banal as coisas que as pessoas põem, mas elas não têm a capacidade de se colocar no lugar do próximo, de ser cristão, sabe? É uma coisa tão, sei lá. A pessoa fala de tanto, tipo, não me julguem, e tá julgando. Então, gente, mais amor ao próximo, fia. Tenta entender o que a pessoa tá sentindo e eu tô aqui pra explicar isso, tá bom? Porque eu sou cristã, eu faço parte da igreja, eu fiz parte do ministério e eu tenho problemas psicológicos, o que pode acontecer com qualquer um, tá bom? Lá em Brasília, né, eu fui pra lá, fiquei com depressão, porque era um lugar onde eu não queria estar. Eu achava que era algo, como eu disse, eu sou evangélica, eu achava que era algo, sabe, tipo, o chamado de Deus, que eu tinha que estar lá, que Deus mandou estar lá. Posso dizer que eu fui idiota. E por ações idiotas, por ações, sabe, sem pensar, sem raciocinar, tem o quê? Tem consequências. Então, se você fez uma coisa que não foi da vontade de Deus, você vai, com certeza vai ter sua consequência. Então, a minha consequência foi eu estar num lugar onde eu não queria, onde não era da vontade de Deus. Pelo menos naquele momento não era. Eu comecei a ficar muito triste. Quando eu botei o pé lá, eu comecei a ter uma tristeza, assim, profunda, muito grande, é inexplicável. Só quem sentiu, passou por isso, sabe que dor é essa, entendeu? Você não tem vontade de viver, você não tem vontade de fazer literalmente nada. Mas por que eu tô viva até hoje? É porque eu tenho filho, gente. Porque se não fosse pelo meu filho, eu não estaria nem mais aqui, tá bom? Porque as formas que eu pensei em tirar minha vida, é assim, ó. Todos os dias eu pensava em alguma coisa diferente. E é bem difícil falar isso, sabe? Mas, infelizmente, é algo que acontece comigo e acontece com outras pessoas também. Então, eu acho que esse tema deveria ser mais abordado, deveria ser mais falado. Como consequência de eu estar lá sem motivo nenhum, eu acabei ficando muito, muito triste, porque eu não gostava de lá.
eu não consegui emprego, nem eu nem meu marido, nós ficamos 1 ano desempregados. Então eu me sentia mal, eu me sentia um peso, eu me sentia uma carga, eu me sentia um lixo, literalmente, eu me sentia muito mal por eu estar naquele lugar, por estar sendo sustentada. E eu acho que, e por eu não gostar de lá, vamos colocar assim. Então os dias iam se passando e eu me sentia pior cada vez mais, posso dizer assim. Quanto mais horas se passavam, quanto mais horas eu estava naquele ambiente, pior eu me sentia. E é uma coisa que, sei lá, inexplicável. E você se sente tão mal, que você não tem vontade, você não tem vontade de viver, você não tem vontade de nada. Então, muitas vezes você pode ser chamada de preguiçosa, preguiçoso, por isso que você não tem ânimo, você não tem forças para levantar. Então, é muito difícil você conseguir fazer uma coisa que você não quer. Sabe aquele negócio que você gosta muito de fazer, que você acha super legal? Então, quando você tá com a depressão, você não sente nada disso. Acabou pra você. E, tipo, você é evangélica, por que você não buscou Deus? Eu buscava Deus, mas eu não tinha força, sabe? Era uma coisa meio que superficial, vamos colocar assim. E daí, eu tive a brilhante ideia, né? 1 ano se passou, eu não consegui emprego, meu marido não conseguiu, ele conseguia bicos, então era muito difícil, sabe? Sobrava, sei lá. Eu estava vendo aquela situação, o meu filho estava sendo sustentado por outras pessoas, então eu tomei a decisão de voltar para o Rio, né? Minha família me ajudou pra gente poder voltar, a gente tinha umas economias, né? Tipo, um dinheirinho, e aí a gente decidiu voltar pra cá. E aí, instantaneamente, minha depressão passou. Por que eu tô dizendo que é depressão? Eu já falei, né? Sintomas, gente. Sintomas. Hoje eu tenho acompanhamento psicológico, mas essa psicóloga não trabalha com diagnósticos. Então fica um pouco difícil saber o que eu realmente tive. Mas conforme eu fui pesquisando no Dr. Google, eu tive a depressão. Menos a ansiedade, gente. A ansiedade nunca passa. As crises de pânico nunca passam. Pelo menos pra mim, nunca passou. Depois que eu vim pro Rio, eu fiquei um tempo na minha mãe. E aí nós decidimos, passado um tempo, nós mudamos pra essa casa aqui, onde eu tô agora. Quando eu vim pra essa casa, gente, eu tive uma crise muito forte alérgica. Muito, muito forte. Onde eu parei no hospital 2 vezes, com falta de ar e tudo, sabe? Era uma crise bem brabinha alérgica e bem período de pandemia, eu fiquei com uma inflamação no pulmão e tudo mais. E foi uma coisa que me assustou muito, principalmente por causa dessa pandemia, sabe? Eu tinha medo de ir ao hospital, então uma coisa que me traumatizou muito, vamos colocar assim. Por causa disso, eu comecei a ter crise de pânico, mas pra mim, eu não sabia que eu tinha crise de pânico. Eu tava começando uma amizade com a Adriele, que é hoje em dia ela é minha BFF, minha best friend. A gente conversa muito, então ela me ajudou muito a saber um pouquinho do que eu tenho, sabe? Ela me ajudou bastante. Então, eu tinha crises 2 vezes ao dia, onde eu achava que era crise alérgica, mas na verdade, gente, era crise de pânico. Eu tava achando, sabe, eu ficava sempre pensando naquilo e chegava a um pico 2 vezes ao dia, onde eu tinha que parar e ficar sem, sabe, eu ficava sem ar. E pra mim durava uma eternidade, entendeu? E eu ficava 2 vezes ao dia tentando me acalmar, porque eu não conseguia, eu não tava entendendo o que estava acontecendo comigo. Pra mim tudo aquilo era crise alérgica. E eu combinei com meu marido de que eu ficaria na minha mãe por uns 5 dias, porque tinha um pouco de infiltração no quarto do meu filho. Então eu falei, nossa, só pode ser isso que deve estar me dando a crise alérgica. Fui pra minha mãe, fiquei 5 dias lá. E durante esses 5 dias que eu fiquei lá, eu continuava passando mal. Então, não a mesma quantidade, porque aqui eu me sentia sozinha. Meu marido, ele trabalha, então eu fico o dia todo sozinho, fica eu e meu filho, né? Então, aqui eu me sentia sozinha. Lá eu já tinha uma companhia, porque na época meu pai não trabalhava, minha mãe trabalhava no período da tarde, né, pra noite. Então, eu me sentia mais rodeada, sabe? Mais quentinha, vamos colocar assim. Essa minha amiga, ela mandou uma mensagem pra mim, perguntando se eu tinha melhorado. E eu falei, olha, não tá a mesma coisa, né? Tava falando pra ela que não tava a mesma coisa, mas eu ainda tava sentindo. Aí ela falou, olha, eu não sei, mas isso tá parecendo... Você não acha que isso tá parecendo um pouco de crise de pânico? Ataque de pânico, alguma coisa assim que ela falou. Eu falei, não, é crise alérgica, eu tô com isso, tô com aquilo. E ela também tem crise alérgica, é engraçado que eles têm muita coisa em comum. E aí meio que isso ficou na minha cabeça, sabe? Então eu comecei a pesquisar no Google e eu comecei a prestar atenção do que as coisas que eu tava sentindo eram exatamente igual ao ataque de pânico, aos sintomas do ataque de pânico.
Ansiedade, eu sabia que eu tinha, né? Porque qualquer coisa eu fico ansiosa por dia, sabe? Às vezes o negócio vai acontecer daqui a um mês, eu tô pensando, eu tô remoendo aquilo e, infelizmente, esse negócio piora, né? E em março, sabe? Quando tava começando esse lance de pandemia, eu tava tendo muito, sabe? Eu tava tipo assim, eu tava muito bem, sabe? Eu tava tendo uma super intimidade com Deus. E era uma coisa que tava me deixando muito alegre. Eu falava com Deus, sabe, com vontade, todos os dias, eu orava tudo direitinho. Tava me sentindo, sabe, maravilhosa, tava me sentindo bem. E era uma coisa que eu falava pra todo mundo, que a pandemia ela não estava me fazendo mal, ela estava me fazendo super bem, porque a minha intimidade com Deus tava super aumentando, eu tava super gostando. Então, depois disso, eu comecei a piorar, né? Eu tinha altos e baixos. Tinha dias que eu tava ótima, tinha dias que eu tava um horror. Não tinha passado, eu até voltei antes, nem fiquei os 5 dias lá, voltei pra casa antes. E eu continuei tendo as crises de pânico, até que eu tava ficando muito triste. Eu tava ficando muito triste porque eu não sei explicar, gente, só que veio uma tristeza do nada. Eu comecei a me sentir muito mal, comecei a sentir um peso muito grande no meu corpo. E meio que tava voltando tudo que eu passei lá em Brasília. Eu não conseguia entender, sabe? É uma coisa inexplicável, esses sintomas vêm. Comigo aconteceu meio que de repente, sabe? Eu não sei explicar direito. E quando você se vê, você já tá lá, você já não tem forças pra fazer nada de novo. Aquilo que você gostava, você não gosta mais. Eu amava gravar. E eu gravava meio que à força, porque eu tenho um compromisso com vocês de postar pelo menos um vídeo por semana, que eu acho muito pouco um vídeo por semana. Mas eu não tinha força, tipo, entendeu? Algo que eu gostava muito, eu gosto muito de gravar. E eu não, naquele momento eu não tinha vontade de nada, eu tinha vontade de ficar deitada. Eu costumava brincar com meu filho, sabe, de carrinho, a gente. E eu não tinha vontade, sabe? Vontade meio que foi embora, eu não tinha vontade de nada. A minha libido, gente, libido pra mim é muito importante, querido. Eu não tinha libido nenhuma. Eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque pra ele tudo aquilo era muito novo, né? Eu já passei por aqui por Brasília, já passei por aquilo lá em Brasília, mas ele não prestava muita atenção, porque eu ficava trancada dentro do quarto, mas ele ficava na sala, né? Ele tinha a família dele lá, então eu acho que ele não reparava muito nessas coisas, por mais que eu chorasse 24 horas por dia, literalmente. Então aqui eu voltei a ter tudo isso, todos aqueles sintomas que eu tava tendo antes voltaram agora, e eu me sentia mal, e a gente meio que discutia, porque ele queria entender o que estava acontecendo comigo, e eu não sou o tipo de pessoa que usa muitas palavras, eu não gosto de usar as palavras. Eu sou muito boa escrevendo, tipo, boa. Mas se você chegar pra mim e perguntar o que tá acontecendo, eu sou péssima. Eu não sou boa falando. Vocês estão prestando atenção aqui, não sou muito boa falando. Um casal de amigos nossos, a esposa, né, a Adriana, ela teve um sonho comigo, onde esse sonho eu tinha uma ferida na cabeça. E essa ferida na minha cabeça tinham vários bichinhos corroendo, sabe, comendo o meu cérebro. E ela via minha cabeça aberta. Então, o que isso queria dizer? Eu não estava bem na minha cabeça, né? Eu estava com um problema psicológico. Eu tô com um problema psicológico. E quer dizer o quê? Tudo aqui, gente. É tudo na nossa mente. Então, esse dia, ela nem imaginava o que estava acontecendo comigo, porque eu não sou uma pessoa que mostra muitos sentimentos reais, sabe? Eu tô lá, tô rindo sempre, eu sou sempre assim, do lado de fora. Aí quando eu tô sozinha comigo mesmo, que eu meio que desabo, sabe? Ela veio, conversou comigo, e aí ela começou a falar de Deus, sabe? Que Deus estava ali pra me ajudar. E assim, foi um dia muito bom pra mim, foi um dia muito legal. Ela explicou pro meu marido tudo que tava passando, entendeu? Ele meio que, daquele momento em diante, em que ele conseguiu entender o que estava acontecendo comigo, a atitude dele mudou, porque ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Então, eu não falei nada. É como se ela soubesse tudo o que estava acontecendo comigo, sabe? Mas ela falava pra mim que aquilo tudo vinha de Deus, porque ela mesma não fazia ideia do que estava acontecendo. Deus falou comigo através dela, e foi algo tremendo, foi maravilhoso, porque eu estava precisando ouvir a voz dele, porque eu não tinha forças para orar. Foi o que ela falou pra mim, que ele estava comigo, que ele queria que eu melhorasse, né? Ele estava disposto a me fazer melhorar. Mas não é uma coisa fácil, gente. Ela disse pra mim que eu tinha que procurar ajuda, porque ela também já passou por coisas assim, onde ela precisou ser medicada. Então ela estava meio que me orientando, sabe? E falava que Deus estava ali comigo. Mas eu meio que ainda não acreditava que Deus podia estar ali comigo, que Deus podia me ajudar. Eu comecei a ter dúvidas. Sabe quando Pedro ele tem dúvidas? Jesus chama ele pra ele andar sobre as águas,
e aí ele tem dúvidas e ele começa a afundar. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha dúvidas, eu tava com dúvidas, tipo, não sei, eu achava que só quem poderia me ajudar tecnicamente, gente. Eu sei que Deus pode curar as pessoas, mas eu tava com pouca fé, vamos colocar assim. E pra você ser curada de algo, ou pra você ser ajudada, quando Deus quer ajudar você, você precisa querer. Porque não adianta ele querer mudar você, mudar assim, né? Querer melhorar a sua vida, querer melhorar a sua mente, o seu corpo, a sua alma, e você não disser o sim, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não disse sim. Outro dia eu melhorei instantaneamente. Eu fiquei sem nada, gente. Meu humor mudou, a minha libido voltou, tudo voltou normal. Por causa dessa minha dúvida, 2 semanas depois, tudo começou a voltar. E eu não conseguia dormir, porque toda vez que eu dormia, eu parava de respirar e eu levantava gritando, falando que eu não conseguia respirar. E aí eu não conseguia, sabe, era uma coisa muito bizarra, sabe, era uma coisa muito estranha, porque eu não conseguia dormir. Sabe quando você tá saturado, porque nem dormir você consegue, sabe? E tudo tava voltando à tona, e eu tava ficando desesperada porque tudo tava voltando, sabe? Todos os sintomas, eu não queria aquilo. E aí eu decidi ir pra psicóloga. A minha mãe vendo, né, das coisas que eu tava passando. Eu acho que minha mãe foi a pessoa que mais acreditou da família, assim, de que eu não tava bem. A pessoa só ouve o que tá acontecendo com você, ela não vai acreditar. Não adianta você tentar explicar pra pessoa, porque a pessoa não vai entender. E eu acho que era um sentimento de mãe, sabe? Então ela decidiu pedir ajuda e ela conseguiu um psicólogo pra mim, que fica no centro de Cabo Frio. Eu moro no 2º distrito. E aí eu fui pra lá. Porque eu achava, gente, que ela ia me curar, que ela ia me... Sabe? Eu achava que a médica, a doutora, ela ia me ajudar. Ia ajudar com aquilo, que eu tinha muitas coisas remoendo do passado e tal. Só que quando eu fui lá foi totalmente diferente. Sabe quando você acha que você vai ser acolhida? Eu tô dizendo que eu não fui acolhida. E eu não tô dizendo que eu deixei de ir, tá bom? Mas você imagina uma coisa, na verdade é outra. Foi meio que um baque. E quando eu cheguei lá, eu recebi um conselho de um colega meu, de que ele falou: bota tudo que tem pra botar pra fora. Tipo, fala tudo que você tá sentindo. E eu falei tudo que eu tava sentindo pra ela, mas eu não me aprofundei em nada. Então eu acho que ficou tudo muito vago. Eu não consegui entender algumas coisas. Outras ela conseguiu e me aconselhou em uma coisa legal. Mas a maioria das coisas eu acho que eu não soube explicar com direito, sabe? Não sei, eu não gostei da experiência, não em ir ao psicólogo, mas sim pela pessoa. Porque não é o psicólogo que escolhe a gente, é a gente que escolhe o psicólogo. Se a gente não gostar dele, a gente muda pra um que a gente se adapte melhor, pela personalidade da pessoa, como a gente é tratado e tudo mais. Então eu não gostei muito, por mais que ela tava ali falando, sabe, muito cuidadosamente, ela tava me ajudando. No começo, ela falou que o meu problema era realmente mais desabafar, no começo, tá bom? Porque conforme eu fui falando pra ela, ela falou que faria um teste comigo e falando, né, pra eu mudar minha rotina, e se caso eu não mudasse, ela iria me encaminhar a uma colega dela, psiquiatra. E ela falou várias coisas pra mim, e todas as coisas que ela falava pra mim, eu já fiz. Mudar a alimentação, praticar atividade física, tudo que ela falou pra mim, eu falo pra ela, eu já fiz. Porque eu queria mudar, eu não tava, tipo, conformada em ficar estagnada no que eu tava, sabe, acontecendo comigo. Eu queria realmente mudar, eu não tava aguentando viver naquela situação, principalmente quando a gente tem um filho, sabe, é muito difícil. Como você pode querer tirar a sua própria vida se você tem que criar uma vida ali, essa vida depende de você, é muito bizarro isso. Então eu não queria continuar naquela situação. E aí eu vim pra casa, e nesse mesmo dia eu ia fazer uma aula experimental de jump na academia com a minha mãe, e foi ótimo, eu amei, foi muito legal. Só que a gente decidiu fazer o quê? Comer uma pizza. Aí decidiu eu, meu irmão, a gente encontrou ele no caminho, e a gente decidiu se juntar pra comer uma pizza. E nesse dia, gente, é um dia que eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu não consegui me controlar, sabe? Não consegui controlar meus sentimentos e eu tive um ataque de pânico na frente deles, sabe? Não é uma coisa que eu costumo ter na frente dos outros. Normalmente eu tenho em casa, sabe? Sozinha, isolada. Se eu vou ter algum ataque, eu me isolo, entende? Sabe? Eu me afasto, eu tento mostrar que eu não tô tendo. Mas é uma coisa muito incontrolável. E lá realmente eu não consegui me segurar. Eu entrei em desespero, comecei a chorar, eu comecei a sentir falta de ar. Foi uma loucura, gente. Eu não sei explicar, sabe? Eu não sou boa com palavras, como eu falei pra vocês.
Mas foi algo que, naquele momento, todo mundo ficou assustado me vendo daquele jeito. E dali, eu fui pro hospital e lá a médica falou que eu realmente tive uma crise de pânico. Uma crise de ansiedade, né? Ela fez um eletrocardiograma em mim, tava tudo normal. E ela me deu um medicamento, né, pra ansiedade, né, um calmante, alguma coisa assim. E eu vim pra casa. E daquele dia em diante, a semana inteira, eu não tive forças pra fazer nada. Eu piorei mais ainda. Eu entrei, tipo assim, eu cavei um buraco maior ainda. E os pensamentos suicidas que eu tinha, sabe, voltaram. Eu me via tirando minha vida, sabe? Em todos os lugares eu me via. Tipo, eu olhava todos os cantos da casa e eu me via ali sem vida, tipo, fazendo uma carta e tal. Eu não ligava pra onde eu tava indo, só queria que tudo acabasse. Eu tinha pensamentos, eu não queria dizer que eu ia fazer, entendeu? Eu queria dizer que eu tava bem perto de fazer. Que eu não estava mais aguentando tudo que eu estava passando, todos os meus sentimentos, porque eu não sentia vontade de nada. Era tudo muito vazio, era tudo muito complexo, era tudo muito chato. Eu sentia um peso na vida dos outros, que não tem como eu ajudar financeiramente. Então eu me sentia um peso, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu me sentia tipo, o que eu tô fazendo nesse mundo se eu não tô prestando pra nada, eu tô estragada, vamos colocar assim, né? Nem pra cuidar do meu filho eu tô servindo. E depois dessa semana passada, eu falei pra mim, meu espelho, falei, eu não quero mais isso. Eu não quero mais sentir isso. E eu comecei a orar de novo. Eu comecei a ter forças pra orar. De verdade, não é você sentar ali e pedir, porque eu fazia tudo superficialmente. Você não tem força pra pedir, então você pega assim superficialmente. E daquele dia eu realmente tive forças pra querer sair daquela situação. Eu comecei a orar mesmo, pedir a Deus. Falei, eu não quero isso, tira isso de mim. E eu amanheci melhor. Mas sabe aquela palavra chamada gatilho? Então, ela realmente existe. Eu não entendia muito o que gatilho significava. São palavras, são atos, são coisas que fazem você reviver um momento que você já tenha passado, uma vontade que você tenha tido, né? Tipo, uma pessoa depressiva, sabe? Eu não sei explicar direito, mas eu percebi que gatilho existe e que aconteceu comigo, sabe? A gente fica muito vulnerável a qualquer coisa. Então, se a pessoa falar alguma coisa, no dia que eu tive essa crise de pânico lá, no dia que eu fui comer pizza com a minha mãe tocou num assunto em que eu não me senti bem, sabe? Ficou remoendo na minha cabeça aquela imagem. E aí eu comecei a ter crise de pânico. E essa semana, sabe, mesmo melhorando, sempre tem um gatilho que me faz ter alguma crise de pânico, me faz eu desencadear essa tristeza de novo, sabe? É um ciclo que nunca passa. 3 dias atrás eu me senti muito vazia de novo, eu me senti muito mal. E eu tava pensando em realmente tirar minha vida. Eu não sei se eu realmente faria, mas aquela vontade estava muito grande, sabe? Em querer acabar com a minha vida logo, porque eu era um peso para todo mundo, eu era um fardo, o mundo não tinha sentido, sabe? Com a minha presença ali. Então eu realmente queria tirar a minha vida. Então à noite, de orar, pra ver se, sei lá, eu ficava um pouco melhor, né? Porque quando eu oro as coisas melhoram pra mim. E eu realmente quis. Quando você quer, a sua vida muda. Não quer dizer que você vai ser completamente curada, mas quer dizer que Deus está ali do teu lado. Todas as vezes em que eu pedia para ser curada, eu pedia com vontade. Eu queria, entendeu? E Deus, desde a primeira vez que a Adriana, né, a menina que tinha falado comigo, a primeira vez, ela tinha manifestado que Deus estava comigo, que Ele queria me ajudar e que Ele estava me apoiando. Ele queria me ver melhor, porque, gente, nós somos uma vida. E a gente é tão importante para Deus, você não sabe o quanto a gente é importante para Ele. Enquanto tirar a nossa vida é algo que entristece Ele, porque cada um tem um significado aqui na Terra, cada um tem a sua missão, vamos colocar assim. E se a gente interromper tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente tem para viver, é óbvio que Deus fica triste. Deus não quer que você faça isso com a sua própria vida. E era algo que eu queria muito fazer, que foi esses dias. Então eu decidi ir lá procurar. Eu gosto muito de assistir o Vagnão, que ele fala tipo coisas de Deus e ele, sabe, ele tem um jeito diferente de falar. Eu gosto muito de ouvir ele no YouTube e também do pastor Antônio Júnior. Pastor Antônio Júnior. E eu gosto muito de ver as mensagens deles. Só que eu ainda não tinha procurado, eu só tava olhando naquela parte principal, sabe, do YouTube, eu tava baixando pra ver se tinha vídeo novo deles.
E aí apareceu uma coisa que me chamou a atenção. Não tinha nada a ver, não estava escrito nada escrito depressão, nem nada. Foi um título que me chamou a atenção. Eu falei, entrei. E dali começou a falar coisas sobre depressão, pra eu sair dessa, sabe? Pra ser uma mensagem pra mim. E foi muito bizarro, porque eu não fazia ideia que estavam falando sobre aquilo. É como se Deus estivesse usando aquele vídeo pra falar comigo. E eu vi aquele vídeo assim um pouco inspirada. Eu me senti um pouco inspirada. E aí eu decidi entrar na minha Bíblia online, que eu tenho no meu celular. Eu gosto muito de ver o versículo do dia. E desse versículo eu leio todo o capítulo para poder entender, né, o contexto inteiro, não aquele pequeno versículo. E o versículo que parou, eu preciso lembrar para colocar aqui embaixo para vocês, e eu vou escrever aqui. Jesus, ele ia para aquele jardim de Getsemane, se eu não me engano. Gente, desculpa, porque eu não sou muito boa, nessas coisas, mas ele ia com os discípulos, onde ele ia orar, porque ele ia ser pego, né? Ele ia ser traído por Judas, ia ser entregado lá na cruz. E ali ele pede eles orarem e tal, porque ele estava sentindo uma angústia, sabe? Ele estava numa tristeza tão profunda que era capaz de matar ele. E quando eu li aquilo, e tipo assim, não era um versículo que eu tinha escolhido, era um versículo que eu abri e li, que como se Deus estivesse falando pra mim, porque se nós que somos humanos, nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos, mas não somos Jesus. Jesus era perfeito, Jesus era maravilhoso, e ele também teve um episódio de ansiedade, né? Ele estava tão ansioso, gente, ele estava tão triste, porque ele ia passar por todas aquelas coisas, ele sabia que ele suava sangue. Então ele estava dizendo que ele estava comigo, ele entendia o que estava acontecendo comigo, e que ele estava mostrando que Jesus também passou por aquilo. Ele estava mostrando pra mim que ele estava do meu lado, que ele entendia completamente o que eu estava passando comigo, e que ele não ia me deixar na mão. Gente, aquilo assim foi maravilhoso. E eu não sei se vocês conseguem entender, sabe? Mas Deus estava falando comigo naquele momento porque ele estava do meu lado. E que se você também está passando por isso, ele também está do seu lado. Então, calma. Não faz o que é para você fazer. O que você tem vontade de fazer. Que era a mesma coisa que eu estava uns dias atrás. Que eu queria fazer, que eu queria tirar para a minha vida. Se você se sente um peso, calma. Porque Deus... Ele tem uma obra na sua vida, ele tem uma coisa maravilhosa pra você. Se você não é cristão, conversa com ele, faz o possível, sabe? Pede uma ajuda, um help. E aí, help, querido. Eu não tenho religião, mas eu tô aqui. E ele tá me ajudando muito. E conforme eu venho falando com ele, ele vem transformando a minha vida. Eu não tô aqui dizendo que eu vou ser completamente curada. Eu tô dizendo que Deus está do meu lado para ele me apoiar, para ele me sustentar e dizer que ele tá do meu lado, que ele tá me ajudando, ele tá me acolhendo, e eu só preciso dizer sim. Eu só preciso dizer que eu quero ser curada, que eu quero ser ajudada, que eu quero ser sustentada. Eu só preciso dizer sim. É uma palavra tão simples, mas que é difícil, gente. É muito difícil você dizer sim. Uma coisa é você dizer da boca para fora. Outra coisa é você dizer, tamo junto. Eu quero ser ajudado. Deus, ele pode te ajudar, mas Deus fez os médicos. Deus é o médico dos médicos, mas ele criou a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Foi ele que permitiu que nós criássemos a ciência, que a ciência fosse criada. Então, sei que você tem que largar tudo e ficar com Deus e esperar as coisas melhorarem. Você também precisa buscar sua ajuda, não espera tudo em Deus. Você precisa correr atrás, vai procurar uma ajuda. Se tiver que tomar um remédio, tem que tomar um remédio. A minha tristeza profunda, eu posso dizer que hoje eu estou em dias melhores. Eu posso estar em dias piores também. Mas o importante, eu quero dizer, é que eu não vou tirar minha vida, porque a minha vida é muito importante para Deus, a sua vida é muito importante para Deus. E Ele está esperando você dizer o seu sim. Dizer que você quer a ajuda dEle para Ele te sustentar, para Ele te fazer um carinho, sabe? E você não precisa esperar as pessoas dizerem para você. Porque eu sei que teve o episódio, né, que a minha amiga lá, ela me ajudou. E ela teve mensagem de Deus para mim. Mas dessa vez eu tive sozinha. Deus falou comigo através de uma mensagem, através de um vídeo do YouTube. E Ele falou que estava comigo do meu lado. E eu senti a presença dEle ali, eu senti o quão bem eu estava. E Ele veio me sustentando até ali, não deixando eu fazer besteira. Porque Deus, Ele é Pai, gente. Ele quer ver a gente bem, Ele quer ver a gente sorrindo. Claro que a gente tem nossas preocupações, a gente tem as nossas obras para fazer.
A gente tem uma responsabilidade com Deus para fazer, e eu creio nisso, que eu tenho a minha tarefa, a minha missão aqui na Terra. A moral da história é que Deus nunca desampara a gente, Ele está sempre do nosso lado. No nosso pior momento, Deus está lá com a gente. Às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, como eu também não ouvi a voz de Deus quando eu estava no meu pico, sabe, emocional. Eu não conseguia, não tinha forças para pedir a Deus, e eu ouvia aquele silêncio e ficava desesperada. Mas Deus espera o momento certo para falar com você. Às vezes você está passando por alguma tribulação na tua vida, você está passando por uma necessidade muito grande na sua vida, principalmente por causa dessas coisas que vem acontecendo. Você está passando por um medo muito grande, assim como eu também estou passando, porque eu tenho essas ansiedades, eu tenho essas crises, né? E eu também tenho a depressão, onde às vezes eu tenho dias bons e tenho dias ruins, mas que sempre estão ali. E às vezes pode ser uma provação que você vai passar. Às vezes Deus quer que você passe por aquilo para que você seja mais forte lá no futuro. Para que você veja tudo que você passou ali e que você passou com a ajuda dele. Porque sem ele, você podia estar no caixão. Você poderia ter tirado sua própria vida, você teria feito várias outras coisas, né? Não estou querendo relacionar só a esses problemas psicológicos, mas tudo que você esteja passando na sua vida. Você tem que lembrar que mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está do teu lado, Ele está esperando o momento certo para falar. E é um aprendizado, gente. É um aprendizado porque tudo tem a sua recompensa. E eu sei que ainda não acabou para mim, ainda pode não ter acabado para você, mas quando tudo isso acabar, eu quero dizer que vai passar. E quando acabar, você vai ter uma recompensa tão grande, mas tão grande, que você vai ficar, sabe, é inimaginável. Pode ser aqui na Terra, pode ser no céu. O importante é que você fique firme e espera com paciência. Eu sei, eu também às vezes perco a paciência, mas às vezes é tão maravilhoso, gente, que vale a pena esperar por isso. Que a recompensa é muito maravilhosa, muito grande. E eu espero ansiosamente pela minha recuperação, que eu sei que eu tô me recuperando aos poucos. Eu sei que às vezes eu tô melhor, às vezes não. Mas eu sei que Deus está do meu lado, me segurando, sabe? E eu me sinto tão bem, me sinto tão feliz só em saber que Ele está do meu lado. Eu sinto que Ele tira todos os pensamentos ruins da minha mente, coloca coisas boas, sabe? Então, era isso, gente, que eu queria passar pra vocês. Se você está passando por alguma coisa, ou se você sabe de alguém que está passando por alguma coisa, não critica ela, não. Tenta ajudar, sabe? Se você não sabe muito, pesquisa. Tem tanta informação, gente, no YouTube, no Google, em tudo, explicando como você deve ajudar uma pessoa que está depressiva, que está com um episódio de ansiedade, sabe? Ou você pode falar para a pessoa procurar ajuda, gente. É muito importante você procurar ajuda. Você não pode ficar sem ajuda profissional. É muito importante você procurar uma ajuda profissional. E é no momento das crises, no momento da dificuldade, que você consegue ver quem é a sua família de verdade. E eu agradeço muito a Deus pelo marido que eu tenho, que no começo foi um pouquinho difícil para ele entender, mas toda vez que eu vou ter uma crise ansiosa, alguma coisa, ele tá lá me apoiando, ele me ajuda, ele fica desesperado comigo, mandando eu me acalmar, pela amizade que eu tive, né? Pela amizade que eu tenho. Eu agradeço muito pelos meus amigos. Eu agradeço muito ter conhecido a Adriele, porque ela me apoiou, assim, muito. Ela meio que entende exatamente pelo que eu tô passando. Ela consegue me auxiliar, ela consegue me ajudar. E foi no momento que eu tive a crise que eu descobri que cada um tem um jeitinho, assim. Um pra me animar, pra me fazer esquecer. E eu sei que cada um tem seu jeitinho de me ajudar. E eu agradeço muito a Deus pela família que eu tenho. Eu não tenho o que dizer da minha família. Ela sempre me ajudou, sabe? Em tudo que eu precisei. Em todas as necessidades, em qualquer área que eu tive. A minha família sempre me ajudou. Mas o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, se você conseguiu ver até aqui, assistir o vídeo até aqui. Mas é isso, gente. Só não esqueçam que tem uma pessoa lá no céu que acha que a sua vida é muito importante pra ele. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!